Vamos orar agora. Querido Deus, querido Pai, Senhor, obrigado por permanecer conosco e não nos abandonar, Senhor. Guia-nos agora para esse estudo que iremos fazer. Em nome de Jesus, eu lhe agradeço, Senhor. Amém. Nós vamos fazer o estudo ouvindo a voz de Deus. Primeiro estudo, a Bíblia Sagrada. Através da Bíblia, blasfemos tornaram-se reverentes, ébrios tornaram-se sóbrios, criminosos tornaram-se confiáveis, ladrões tornaram-se honestos, adúlteros tornaram-se puros. O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem o seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? A Bíblia vem do grego biblion, que significa livros, o sinônimo de escrituras sagradas, ou palavra de Deus. Informações sobre a Bíblia. Ela contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Foram 40 autores que escreveram durante o período de 1.600 anos. As línguas originais é o hebraico, o aramaico e o grego. Contém 1.189 capítulos e 31.102 versículos. É o livro mais vendido do mundo. Traduzida para 2.403 línguas diferentes. Lá em 2 Timóteo 3,16, nós vamos ler que toda a Escritura é inspirada por Deus. Como que Jesus considerava a Bíblia? Nós vamos lá em João 17:17. Ele dizia: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora vamos responder comigo. Como que Jesus considera a Bíblia? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a... Exato, a verdade. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Atos 8, 26 e 31. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Estudam e não entendem. Para entendê-la, alguém precisa explicar ou ensinar. Qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Lá em Isaías 28:10, nós encontraremos porque é mandamento sobre mandamento, é mandamento sobre mandamento, é regra sobre regra, é regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então nós vamos ver a repetição, tá? Que vai nos auxiliar e abrir o nosso entendimento. Então qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Verdadeiro ou falso? Comparar os textos que tratam do mesmo assunto? Verdadeiro. Buscar outras passagens que explicam o assunto? Verdadeiro. Estudar sem pedir orientação do Espírito Santo? Jamais, isso é falso. Um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto? É verdadeiro. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quem é que está falando nessa passagem? É o próprio Jesus. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Através da Bíblia, encontramos a vida eterna. Ela testifica de Jesus. Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página da Bíblia revela seu amor e o seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade,
porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você só vai ser libertado na verdade. Meia verdade ela não te liberta. Então vamos lá. Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? O Espírito Santo guia em toda a verdade. E é a verdade que nos liberta. Quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi traduzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quando nós vemos que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para entender as Escrituras. Respondendo, quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Homens santos falaram da parte de Deus, guiados ou movidos pelo Espírito Santo. Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura, tanto o Velho, tanto o Novo Testamento, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Respondendo, quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Somente o Antigo Testamento? É falso. Somente o Novo Testamento? É falso. Toda a Bíblia é inspirada por Deus? Exato, toda ela é inspirada por Deus. Segundo o texto, a Bíblia é útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. Pela leitura da Bíblia, nosso caráter é transformado. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Toda ela foi inspirada por Deus, mas uma parte não foi escrita por nenhum homem. Êxodo 31:18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então as tábuas dos 10 mandamentos foram escritas pelo dedo de Deus. Não foi escrita por homem nenhum. Então que parte da Bíblia foi escrita por autores humanos? Exato, a lei de Deus, ou os 10 mandamentos. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Apocalipse 22:18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então a pergunta, está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Não, não está. Ninguém está autorizado. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? João 13:17. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando a gente ouve, a Bíblia está falando o que é para a gente fazer, mas a gente está querendo fazer a nossa vontade, nós estamos nos afastando de Deus. Então, como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Bem-aventurados, se praticardes os ensinos da Bíblia. Vamos recapitular tudo que nós estudamos hoje. E eu peço a vocês que deem uma lida em Êxodo 20,
de 1 a 17. Medite nas palavras, são a lei, são os mandamentos de Deus que ele escreveu com o próprio dedo. Para Jesus, a palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam e não compreendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos tirar nem acrescentar nada às Escrituras. Vamos agora fazer um compromisso de fé sobre o estudo que nós fizemos hoje, sobre o que nós meditamos na palavra de Deus. Aceito toda a Bíblia como regra de fé para a minha vida? Amém. Quero dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia? Amém. Farei todo o possível para colocar em prática seus ensinos em minha vida? Amém. Que Deus esteja com cada um de nós, a cada dia, que nós possamos crescer mais e mais. O próximo estudo que nós faremos é sobre a criação. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? É o que veremos no próximo estudo.